e a gente reúne aí diferentes técnicas espectroscópicas para análise de bens culturais. E essa é a nossa equipe. Eu apresentei a gente ano passado, mas eu mantive esse slide aqui para lembrar que todo o trabalho desenvolvido ele é resultado de uma atuação coletiva de uma equipe que é multidisciplinar. Então, eu sou física, o professor Renato é físico, mas a gente tem químicos, tem o pessoal de TI, tem engenheiro, tem físico médico. Então, agora eu vou apresentar para vocês as principais atividades desenvolvidas nesse segundo ano de estágio. E aí eu decidi organizar essas atividades em 3 principais eixos. O primeiro deles é com relação à campanha de análise em museus do IBRAM. O segundo é a organização de um repositório de dados. E o terceiro é a análise multivariada, que é, na verdade, a aplicação de métodos quimiométricos em dados de macro XRF para a identificação de padrões em pinturas. Então, sobre essas campanhas de análises, nesse segundo ano, nós realizamos 3 campanhas, 2 em Minas Gerais, uma em Santa Catarina. E assim, além das análises que acontecem nessas semanas, também acontecem atividades de divulgação científica com público estudantil, oficinas com público especializado, com o pessoal técnico do museu. Então, acabam sendo semanas bem dinâmicas, né, com bastante interação com o público. E o outro eixo é com relação ao nosso repositório de dados. Bom, acho que a apresentação da Kelly foi sensacional com relação às dificuldades que se enfrentam, né, nessa etapa, mas o nosso repositório ainda está numa fase beta, né, a gente ainda está implementando nossos dados. O que já temos concluído foi a parte de desenvolvimento computacional. Então, esse é o endereço do nosso repositório, e eu vou mostrar para vocês, assim, rapidinho, como é que ele está agora, né? Peraí, deixa eu botar aqui o videozinho para rodar. Essa aqui é a parte do layout do site. Para acessar, é necessário um login e senha. A partir daí, o usuário já teria acesso às obras que a gente analisa e os resultados. Para mostrar os resultados, eu também separei por etapa. Por exemplo, essa tela aqui. O usuário ele escolhe a cor, né, o ponto que ele quer ver. Vamos supor, escolhi o ponto 10. Nesse ponto 10, a gente tem tanto uma medida de FTIR, quanto uma medida de XRF pontual. Essa é uma pintura de Palier, do Museu Imperial, em Petrópolis. Para mostrar como a gente armazena os mapas elementares, eu escolhi a tela aqui do Pedro Américo. Também tem os pontos de XRF, mas aí os mapas já entram como imagens, com as suas escalas, para que a pessoa possa avaliar aí como os elementos se distribuem na superfície pictórica da tela, né? Outra técnica bastante interessante também é a de IRR. Essa é uma tela de Debré, e o IRR é uma técnica conhecida, né, por mostrar esses desenhos subjacentes, os desenhos que estão por baixo da camada pictórica, revelando aí o processo criativo do artista. Então, geralmente, a gente consegue ver uns resultados bem interessantes. E, por fim, a radiografia. E aí eu escolhi a cabeça de Santo de Roca, lá do Museu do Diamante, que também tem medidas de XRF pontual. E a gente vê aí as imagens radiográficas dessa peça. Mas é como eu mencionei, né? A gente ainda está numa fase beta e a gente segue alimentando esse repositório com os dados que são obtidos a partir dessas campanhas com parceria com o IBRAM. E aí, eu vou agora para o terceiro eixo de atividades desenvolvidas nesse segundo ano, que é relacionado à metodologia de análise.
Então, começa com a aquisição de dados de macro XRF, aí passamos por um pré-processamento utilizando softwares já conhecidos nossos, né, que é o PyMCA e o DataMonkey. Depois a gente usa a NMF para fazer essa redução de complexidade dos dados, né? E, por fim, análise estatística. Bom, mas por que a gente faz isso, né? Qual é o objetivo? O objetivo central é construir uma base de dados robusta com a produção de um determinado artista, para que, quando surgir uma tela de autoria questionada, a gente tenha um conjunto de referência para confrontar os dados dessa obra com os padrões já observados em obras autênticas. É isso. Então, nesse caso que eu estou mostrando aqui, nós usamos pinturas da Djanira como um exemplo de aplicação. A gente reúne dados de obras autênticas, produzidas em diferentes décadas, e comparamos esses dados com de uma pintura atribuída a artista. Assim, a intenção é avaliar se essa pintura ela compartilha padrões químicos com um conjunto de referência. Mas aí essa abordagem também tem os seus desafios, né? Que já começa com a própria análise de macro XRF. Que cada ponto, né, de varredura gera um espectro de XRF. E aí, quando você termina de fazer todo o escaneamento da tela, o que a gente tem é um cubo de dados que tem milhares de espectros de XRF. E aí, depois dessa aquisição, vem o tratamento de dados, aí, que envolve a calibração, o fit, a costura, né? Porque é comum, né? Que sejam necessários realizar várias subvarreduras, né? Porque o equipamento tem uma limitação de tamanho, e geralmente as pinturas são grandes, então uma tela geralmente pode gerar até 5 cubos de dados. E aí a gente precisa tratar, costurar, para então gerar os mapas elementares. Mas o problema é que quando a gente analisa muitas pinturas, o número de mapas também se torna exorbitante. E aí, num repositório com várias obras de um mesmo artista, a comparação manual mapa a mapa, né, pelo analista, acaba sendo algo inviável. Então, é nesse ponto que a gente escolheu usar o NMF para resolver essa questão, né? Que é, na verdade, uma fatoração de matrizes não negativas para identificar padrões químicos recorrentes nos dados de macro XRF. O NMF ele é usado justamente para reduzir a complexidade dos dados. Então, assim, em vez da gente avaliar cada mapa separadamente, o NMF ele decompõe os dados em um número menor de componentes, mas mantendo uma característica específica para a gente, que eles podem ser interpretados quimicamente. Porque o NMF ele vai agrupar elementos que aparecem associados entre si. Então, por exemplo, a gente vai ter uma componente que vai associar o ferro e o manganês. Vai ter uma componente associando o cádmio e o selênio, né? O cálcio e o titânio. Então, o que a gente fez foi gerar NMF para todas as pinturas analisadas do nosso trabalho. E para esse trabalho, a gente teve um conjunto com 15 pinturas, sendo 14 autênticas e uma que é atribuída. E aí essas pinturas, elas passam a ser representadas, então, por um conjunto de componentes químicos reunidos numa matriz que ficou no tamanho de 415 bases NMFs por 1.668 canais espectrais, que é referente a esse range aí de 1 a 22 keV. E a partir dessa matriz, a gente aplica o PCA. E aí, nesse espaço PC1, PC2, nós conseguimos observar como que os componentes da pintura atribuída se distribuiu com relação ao nosso conjunto de referência. Para tornar essa comparação assim, um pouco mais quantitativa, a gente calculou o centroide para cada grupo de pinturas organizados por décadas. Então, assim, nós temos 14 pinturas autênticas, e aí a gente decidiu dividir essas pinturas por grupos, né, por décadas, para então a gente calcular, para a gente medir uma distância entre a pintura atribuída em relação a esses grupos. E para isso a gente usou duas distâncias, a distância euclidiana, que mede a distância geométrica entre dois pontos,
e a distância de Mahalanobis, que aí ela já considera como é que esses pontos eles estão dispersos, né, a correlação desses pontos no espaço. Bom, a gente teve resultados, um resultado que, conforme a gente consegue visualizar, né, no PCA dos centroides, a tela atribuída se aproxima mais da década de 50 e 40. Mas, se a gente olhar a dispersão desses dados, ele dá para a gente assim, a confirmação do que a gente já vê no PCA global, onde tem as 415 bases NMF, que existe, na verdade, uma ampla sobreposição dessas bases. Então, isso sugere que não houve assim, uma alteração significativa dos materiais utilizados por Djanira ao longo da sua produção artística. E a gente também viu como que as bases NMF da tela atribuída se misturou bem com as outras bases. Então, a gente também pode extrair uma informação de que essa tela atribuída compartilha, assim, de padrões espectrais com as pinturas autênticas. Esse trabalho, ele foi submetido a uma revista específica de patrimônio cultural, voltou para a gente está na fase de revisão, e agora vai ser ressubmetido, ainda essa semana, no dia 30. E aqui eu mostro um pouquinho das nossas produções nesse segundo ano. Nós publicamos um artigo na X-Ray, tem o capítulo de um livro também que está em fase de finalização para ser submetido. Nesse segundo ano, nós também organizamos o segundo Simpósio Brasileiro de Investigação Científica de Patrimônio Cultural, que a gente contou, inclusive, com a presença do professor Luiz. Tivemos as campanhas de análise que eu mencionei no início da apresentação, e também os laudos, porque cada visita que a gente faz, cada campanha, a gente produz um laudo com todas as técnicas, com todos os resultados das nossas análises e entregamos aos museus. Atualmente só está faltando entregar o 2, né, do Museu da Inconfidência e do Vitor Meirelles. Para o futuro, nossas perspectivas futuras, a gente pretende ampliar a classificação de dados espectrais, integrando ferramentas de IA para o reconhecimento de padrões em imagens de macro XRF, e integrar a XRF confocal para análise de pinturas, porque aí já permitiria a gente analisar uma distribuição estratigráfica dos elementos nas pinturas, né? Bom, essa foi a minha apresentação, foi o que eu preparei para hoje. Não sei se corri muito, tentando respeitar o tempo. Começar? Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Mara. Eu sou estudante de Arqueologia e Antropologia no 5º período na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou bolsista no projeto Panoramas e Metodologias Iniciais nas Histórias Indígenas do Alto São Francisco, Humanidades, Paisagens e Materialidades, bolsista de iniciação científica. Eu sou orientada pela professora doutora Lilian Panachuk de Sá. Ela é docente do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, e estou junto com meu colega bolsista também, que vai se apresentar daqui a pouco, o Fabrício Potiguara. Pode passar. Esse projeto, inicialmente, nós pensamos em fazê-lo de um método que fosse mais articulado com a população local. O Alto São Francisco, esse projeto, essa pesquisa abrange 14 municípios, então nós pensamos primeiramente em nos articular com os órgãos de cultura, de educação, ONGs, associações de moradores, para a gente tentar, de alguma maneira, mobilizar esse território em primeira mão para a nossa pesquisa. E nesse primeiro contato, a gente conseguiu identificar várias coleções dispersas e que ainda necessitam de várias análises laboratoriais. E nós achamos interessante assim, iniciar dessa maneira, porque isso nos daria e ainda nos dá um pouco de segurança para entender que materialidade arqueológica é essa, quando nós tratamos diretamente com pessoas que vão também falar conosco
vão passar a sua oralidade através dessas peças que são guardadas aí por gerações. Então, a gente preferiu iniciar dessa maneira, tratando direto com as pessoas e trazendo ali um pouco de confiança, já que essas peças elas são salvaguardadas por moradores locais. Dentro desses 14 municípios, a gente teve, em primeira mão, 2 deles que nos trouxeram algumas notícias interessantes. O primeiro deles é Bom Despacho, que nós estamos articulando com a Diretoria de Cultura e de Turismo local, e nós tivemos várias informações de que tem uma materialidade muito interessante na cidade de Bom Despacho, principalmente igaçabas indígenas. Elas estão salvaguardadas lá no Museu do Ferro de Bom Despacho, e nós também conseguimos uma boa articulação com o Centro Quilombola de Tabatinga, que é um lugar que pode nos trazer também vários artefatos voltados para a cultura local dessa região, e também conseguimos vários contatos com pessoas que fazem parte desse saber oral, de pessoas que fazem parte da comunidade do Engenho do Ribeiro, por exemplo, com pessoas que são descendentes da dona Judite Doceira, que é uma pessoa central para a questão dos saberes tradicionais lá de Bom Despacho, por exemplo, e também falando sobre a parte antropológica também de toda essa pesquisa, porque a gente entende que essa região do Alto São Francisco ela é um grande polo de saber fazer tradicional, principalmente pelas festas de congado, de reinado, que a gente tem ali na região. E o outro município que nos trouxe muita informação interessante foi Luz, porque em contato com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Cultura, nós fomos informados que, ao abrirem um loteamento na cidade, eles descobriram ali uma estrutura subterrânea, né? Eles estão já em contato com uma empresa de arqueologia de contrato, e nós também estamos em contato com todas essas pessoas envolvidas, e a gente acredita que vai ser também uma questão inédita para a gente. E, bom, vou passar a palavra para o meu colega, Fabrício, mas eu acho que a gente está num processo bem interessante de pesquisa. Eu estou na graduação, estou muito satisfeita por estar nesse projeto, principalmente por ser uma mulher negra, né, acadêmica ainda no 5º período. Isso me dá mais segurança e potência para seguir na academia, né, sabendo que eu tenho essa potência para fazer pesquisa, né, para fazer ciência, e contradizendo aí também todo racismo estrutural que a gente sabe que existe tanto na sociedade quanto na academia. Então, estou bem satisfeita com o nosso processo e aguardando os próximos passos. Passo a minha palavra para o meu colega. Olá, pessoal. Está dando para me ouvir direitinho? Sim. Sim. Então, dando continuidade, antes de eu começar, né, a apresentação, como Mara havia falado no início, brevemente falando, eu me chamo Fabrício, eu sou indígena do povo potiguara, estudante de arqueologia aqui na FMG, inclusive já estou finalizando minha graduação, minha orientadora é a professora doutora Lília Panachuk, e dando continuidade à nossa conversa, falando um pouco sobre essas materialidades arqueológicas do nosso projeto. Então, a gente... as materialidades até agora que chegaram no laboratório são a cerâmica, que arqueologicamente a gente fala que seria da tradição Aratu. Inclusive, a doação desse primeiro material que chegou a gente, né, para o laboratório, foi feita por Fabrício, né, Fabrício Santos, que é um dos coordenadores aqui. E esse material foi encontrado em superfície, né, no município de Dores do Indaiá, e é um material que a gente fala na arqueologia que está descontextualizado, né, porque ele foi tirado por outras pessoas que não têm os métodos e técnicas específicas sobre os contextos arqueológicos. E, enfim, eu acho que essa palavra, né, apesar de trazer essa questão, está descontextualizado,
eu acho que é muito mais importante a gente trazer essa outra visão, porque a partir do momento que essas peças chegam no laboratório, elas têm histórias, né? Então, no sentido acadêmico, de falar sobre análise, elas estão descontextualizadas, mas sim, essas peças, elas têm histórias dessas pessoas. Pode passar. E aí, né, o trabalho em laboratório, com essas cerâmicas, até agora, esse material que chegou a gente está fazendo essas primeiras análises, então a gente está utilizando o paquímetro, por exemplo, que é para medir largura, espessura, comprimento dessas peças, uso de lupa também, microscópio, né, para ver alguns gestos e marcas. Para quem trabalha com a professora Lili, sabe muito bem que ela, dentro da arqueologia, trabalha muito com essa questão de arqueologia experimental, gestos, técnicas, que, inclusive, a gente já, né, nas primeiras análises, a gente já conseguiu identificar algumas peças com alguns gestos, por exemplo, quando as pessoas estavam fazendo essas cerâmicas. Então, foi utilizado, a gente viu algumas marcas de arrastes que foram utilizados nessa cerâmica, né, com algum objeto específico, para tentar alisar essa peça. Então, durante as análises iniciais, a gente já viu que tem esses gestos. Também a gente viu que houve algumas modificações em algumas peças, né, que foram moldadas. Pode ter sido, por exemplo, pelas pessoas que tiraram esse objeto lá da superfície e tudo mais, porque as pessoas também interagem no hoje, no presente com esses objetos, né? Isso é muito comum, por exemplo, nas comunidades tradicionais de acontecer. Então, inicialmente, também a gente fez a higienização e agrupamento dessas peças, né, que é muito importante para a gente ver alguns gestos e marcas também, que essas peças estejam bem higienizadas, obviamente. E a gente também está fazendo algumas fichas descritivas. Na verdade, a gente já tem uma ficha que foi elaborada pela professora Lília, e aí a gente utiliza, né, para ver essas questões de gestos, de marcas, largura, centímetro, parte do pote, enfim. E os registros fotográficos também, que é de suma importância, né, para registro também acadêmico da gente, sobre essas marcas e demais coisas relacionadas à cerâmica. E aí, então, está aí essa primeira coleção que chegou a gente, né, que foi doada, lá de Dores. Isso aí também é durante o processo lá em laboratório, a gente higienizando as peças. E aí, dando continuidade, né, já indo ao final, eu consegui ir lá na terra indígena Caxixó, né, foi aí da campo, eu já conheço vários parentes meus lá do território Caxixó, inclusive o próprio Otávio, que é formado em medicina, né, pela UFMG, e foi esse primeiro campo, né, porque o povo de Caxixó está dentro da área de abrangência do nosso projeto, é importante ressaltar isso, foi ver como eles estavam lidando com essas materialidades arqueológicas no território deles, né, então porque eu comecei a observar que, assim também como acontece lá no meu povo potiguara, na Paraíba, é muito comum a gente associar essas materialidades às nossas vivências dentro do território, que elas fazem parte, né, da nossa expressão cultural, identitária e espiritual enquanto povo. Então, muitas das narrativas vindas dos Caxixó, com as materialidades que tem dentro do território deles, é a partir dessas conexões, como eu falei, com a própria terra, né, com o território que eles habitam e com esses outros seres que nas nossas culturas a gente chama de encantados, né? Então, existe esse encontro, essa grande cerimônia entre essas materialidades no mundo do Caxixó com esses materiais arqueológicos. Então, não é só uma cerâmica arqueológica, né? Não é só um cachimbo, um machado polido. Aquilo ali faz parte da história do ser Caxixó, do ser indígena, né? Das nossas narrativas. Então, é isso que eu trago, e eu falo, né, que os Caxixó é um outro tipo de experiência, então, com esse mundo material arqueológico, né? Outro tipo. A arqueologia que é feita dentro dos territórios indígenas, apesar dela manter essa conexão com a arqueologia acadêmica, não é a mesma coisa, né? Porque a gente parte de outras vivências, das nossas sabências tradicionais, da nossa oralidade. E aí, aqui é o Museu dos Caxixó, e aqui sou eu também com... Vocês não vão conseguir ver, mas aqui é a foto de uma liderança muito importante, que já faleceu lá nos Caxixó. E aí eu coloco, né, porque eles têm esse museu dentro do território deles, só que aquilo não é só um museu, é um local de memórias ancestrais, né? Então, quando os Caxixó chegam nesse museu, que está com os artefatos deles dentro do território deles,
não é em si um museu para eles, mas um local de memória. E eu não estou dizendo que o museu em si, convencional, como a gente conhece, não é um local de memórias, não é sobre isso. É sobre que o local de memória para a gente indígena perpassa essa questão de só memória do lembrar, né? Porque ali é um encontro entre outros seres, os nossos encantados, então os Caxó têm isso, é o ser, é o pertencer, é o sentir indígena deles, sabe? Então, o museu em si não é só museu, é esse local de memória do ser, pertencer, do espiritual e da identidade. E aí, por último, não menos importante, né, essas outras materialidades também que se encontram no museu deles, são alguns artefatos líticos, bem como também esse pote, né, que para eles é considerado uma urna funerária, e então a gente traz essa questão, né, da cosmovisão do povo caxixó relacionada a esses objetos. E é isso, muito obrigado, agradeço. E, por último, não menos importante, né, dizer que essas histórias indígenas do Alto São Francisco são histórias continuadas, né? É o passado que é escrito e tecido pelos povos indígenas no presente, né? Então, por isso que é muito bom, não estar só eu enquanto a pessoa indígena, mas Mara também, enquanto uma mulher negra, né, ocupando esses espaços e trazer essas outras narrativas, né, para dizer que a gente não quer e não é contra a ciência academicista, mas a gente também entra dentro da universidade para mostrar que a gente traz também as nossas sabências, né? Os nossos saberes e essa outra ciência ancestral que vem dos nossos territórios. Então, muito obrigado. Beleza. Então, eu sou bolsista de C, eu vim apresentar o que anda rolando no Lacumpre, o que a gente está fazendo, o que eu, o Willy Gonçalves e o Thiago Hardy anda aprontando por lá. Um pouquinho de cada coisa, vou tentar ser rápido. Então, eu tenho algumas áreas de interesse que já vem de longo prazo, mas, à medida que eu vou estando na graduação, essas áreas vão se consolidando através das pessoas, através das ideias. Então, eu sou um ser que acaba buscando várias áreas de interesse, tentando juntar tudo isso e, na medida do possível, vai dando certo. Então, as atividades desenvolvidas no laboratório que eu queria trazer é a impressão 3D de réplicas arqueológicas que eu andei testando, o escaneamento LIDAR e o evento da Antecipa, que foi muito importante para pensar de maneira nacional e internacional como que a gente está se relacionando e em que medida a gente pode importar ideias, em que medida a gente deve pegar conhecimento de outros países e acrescentar as nossas dinâmicas, até que ponto isso importa também. Então, no Laboratório de Conservação Preventiva, o LACUMPRE, a gente segue um trabalho de conservação ativa, de prevenir antes de que aconteça alguma deterioração. A gente utiliza metodologias de escaneamento, de impressão, digitalização de estruturas, tanto para prevenir essas deteriorações do tempo, do mofo, do fogo, enfim, como para armazenar esses dados para a gente ter uma comparação e um ambiente seguro, assim, de guardar de maneira tridimensional os dados de uma arquitetura, de um artefato. Eu falo também da Intupest, que ela é muito importante para a gente, conseguir dialogar várias áreas de conhecimento, reforçar essa memória cultural, eu vejo que todo mundo está empenhado nisso, tem uma atuação focada nessa identidade, e o laboratório é parte fundamental disso. Através da Intupest é que eu pude trazer ideias, elas foram aceitas,
pessoas desenvolveram projetos para que os recursos foram alcançados para a gente comprar tecnologia, para fazer as coisas mesmo, só chamar. Então, o que eu realizei? Essa parte de impressão 3D foi teste. O que eu percebi dela, que é muito bom para manipulação física. Os modelos estão aqui, os modelos de teste. Pode cair, não quebra, todo mundo pode manipular, pode olhar de perto. Dá para comparar textura, seja em elementos que eram de pedra, que tem um craquelado, através do próprio brilho da peça, você consegue ver que é um relevo não alisado, esse já é um relevo alisado. Então, observação desses detalhes e manuseio da peça. Tanto é que eu nunca tinha percebido, apesar de ter pego outras réplicas da Vênus de Gryffindor, que ela teria braceletes. Ela tem, tipo, mini braceletes apoiados nessa mãozinha, em cima do peito. Então, é um elemento que, na imagem 2D, ele ficava apagado. Mas na hora que você pega a peça, vê a superfície e dá um zoom mecânico, você consegue perceber várias outras coisas que o artista, na hora do feitio, queria representar, né? Tanto da cultura, como da sua cosmologia e cosmovisão. Eu percebi que no modelo 3D também dá para ver áreas internas da peça. Essa, por exemplo, ela tem um cabelo, /suporte na cabeça, mas que eu consigo ver partes internas da peça. Então, eu acabei escolhendo 2 peças femininas, elas foram escolhidas de maneira aleatória, não somente, mas é porque elas estavam de fácil acesso no banco de dados 3D disponível. Eu não consegui encontrar muitas peças brasileiras assim, e isso eu quero fazer na medida da minha carreira também, poder disponibilizar as peças que foram feitas e coletadas no Brasil, tanto para preservação, como para divulgação desse conteúdo. O segundo trabalho, ele tem mais a ver com o Thiago Hardy, mas também a minha monografia está baseada nisso, que é hoje a estação ecológica da UFMG, antes uma antiga fazenda, depois o Lar dos Meninos Dom Orione, onde a gente percebeu que esse forno, falando de um forno, né, de um forno de fazer tijolos, que tem dentro do campus da UFMG, ele tinha uma produção de 8 a 12 mil tijolos dia, em outros relatos 14, mas a gente viu que não era muito bem isso, não seria possível por dia que os tijolos secassem e tudo, mas a questão levantada é que muitos desses tijolos, eles foram fundamentais para a construção de Belo Horizonte, eles falam que eles carregavam muitos caminhões por dia, e esses tijolos estão aí, né, sustentando a nossa cidade. Esses tijolos, a gente conseguiu perceber que, através das fotos que foi relatado a nós, que eles passavam pela mão das crianças do orfanato, eles auxiliavam no carregamento, no transporte, na colocação do forno. Isso também gerou marcas no tijolo de polegares, pequenos polegares. Então, a gente vê a manipulação através do material também. O que eu reforço é que as áreas onde tinham construções desse orfanato, elas foram destruídas e teve
teve um processo de apagamento histórico e hoje a gente está tentando reviver essa memória que ficou por muito tempo no Facebook. Os antigos meninos criaram um Facebook e essa memória continua viva. Mas aí a gente quer que ela esteja nos nossos dia a dias também, na hora que alguém for na estação ecológica, poder ter acesso a essa história. Então, o Thiago realizou um escaneamento, eu auxiliei ele no forno, que eram feitos esses tijolos. A gente tem uma imagem aí de como saiu o forno. Nessa imagem abaixo é uma espessura do forno, onde estão as portas, a parte interna e a parte externa do forno. Então, dá para a gente ter uma noção que ele tem uma dimensão muito grande, uma quantidade de tijolo absurda, apenas para produzir mais tijolos, né? E vou falar também do simpósio que aconteceu. O simpósio antecipa 10 anos, onde eu fui organizador. Eu achei importantíssimo para os meus pensamentos, tanto para conhecer novas pessoas de outras áreas, continuar essa união, que é através da Antecipa e da Intiopest como apoiadora, foi fundamental. Perceber que existe uma cooperação do exterior, que ela tá viva, ela é representada, que tem tendências internacionais no movimento de tecnologia também. Foi uma forma de alinhar metodologias, de pensar novas metodologias, mas, ao mesmo tempo, eu deixo uma reflexão que nem sempre divergir das abordagens internacionais significa um atraso. Muitas vezes significa construir caminhos mais conectados às nossas próprias memórias e realidades sociais. Como o Luiz falou, de maneira internacional, reconhecer a gente como comprador, né? A gente tem que fazer os nossos próprios materiais aqui e relacionar eles às nossas memórias, às nossas vivências e também às nossas realidades e buscar novos meios de fazer tanto arqueologia, como restauração, como arquitetura. Não vale a pena importar tudo assim às cegas. A conclusão que eu deixo é que esses materiais eles jamais foram pensados para estar tragivídeos, né? Mas talvez alguns deles na época nem vidro existia sequer, ou essas barreiras museológicas que a gente criou. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa de Gryffindor, eu percebi que na mão ela não fica, através do material físico, que ela não foi feita para estar em pé. Talvez tinha pés anteriormente, mas ela se coloca deitado facilmente, com um plano nas costas. Essa aqui, por exemplo, eu fiz testes de deixá-la em pé, mas enfincando na terra, então em terra macia, ela tem um relevo aqui atrás da perna, que ela para exatamente nele, na hora que você enfinca, ela fica em pé, mas também não tem pés ou suportes. Então, ela tendenciosamente vai ser armazenada deitada. E é basicamente isso. Os trabalhos servem para restauração, para prevenção, para cuidado, para reativação de memória. Pegar o digital e não deixar só no digital, não deixar de uma maneira restrita, uma continuidade desse fechamento. Agradeço a todas as entidades e organizações envolvidas que dão suporte ao trabalho científico, ao trabalho que a gente desenvolve, ao cuidado do patrimônio. Então, eu sou o Charles, eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Federal do Paraná. Eu vou apresentar o meu projeto, que é
o monitoramento da qualidade do ar em museus brasileiros com sensores de baixo custo. O meu orientador é o professor Ricardo Godoy, da Federal do Paraná também, e o co-orientador é o professor Luiz, da Federal de Minas. Aqui, antes de apresentar o projeto, eu quis frisar basicamente por que é importante monitorar a qualidade do ar no museu. Basicamente, museus brasileiros, museus como instituições patrimoniais abrigam acervos culturais que podem ou não ser de materiais sensíveis. Então, basicamente, a poluição do ar pode danificar esses materiais, causando, desde estética até estruturalmente, danificar esse patrimônio. Então, serve tanto quanto uma conservação preventiva e também para a saúde dos ocupantes, visto que essas instituições recebem visitantes, trabalhadores diariamente. Os principais riscos ambientais, na verdade, os aspectos e impactos ambientais, por exemplo, deposição de partículas pode sujar o patrimônio, pode causar escurecimento, pode ocasionar uma certa abrasão superficial, como dá para observar nessa imagem ilustrativa aqui do Red Fort em Delhi, na Índia. Dá para observar bem esse escurecimento e também como pode afetar a parte estética do patrimônio. Também gases em gerais podem reagir com o patrimônio, favorecer a corrosão, favorecer a proliferação favorecer algumas manchas, alteração de cor e também variações de temperatura e umidade também pode ser associadas a deformações, fissuras, fungos e degradação em geral. Aqui eu pesquisei os estudos no Web of Science sobre esse tema, que é qualidade do ar em museus, e dá para observar que o Brasil fica bem atrás quando comparado com países europeus, Estados Unidos e China também. Tem aproximadamente 27 artigos no Brasil, e também dá para observar que nesse gráfico de baixo, no número de publicações por ano, dá para observar que a tendência na produção científica internacional é esse crescimento, porém no Brasil ainda é muito pouco, são reduzidos. Os principais desafios no monitoramento são os equipamentos de alto custo. Tem equipamentos aí de medição de material particular que custam de 10 a 50 mil dólares. Também a baixa disponibilidade de rede. Eles oferecem um monitoramento, mas não continuamente. Ele pega uma lacuna por exemplo, uma amostragem em uma semana e fraciona isso, então não dá para ter noção muito da sazonalidade desse monitoramento, e também ainda é de maneira pontual, não são vários pontos distribuídos como se fosse uma rede. Então, os sensores de baixo custo, eles preenchem, basicamente, eles são uma solução desses desafios, não 100% uma solução, mas eles ajudam a solucionar alguns desses desafios, que, basicamente, esses sensores de baixo custo, eles ampliam o leque de monitoramento espacial e temporal, que pode ser utilizado esses dados podem ser transformados em algo para o apoio de tomada de decisões institucionais, como apoio para conservação preventiva, diagnóstico ambiental dos espaços, basicamente isso. Aqui, alguns dos objetivos, como o próprio título já diz, o objetivo geral do estudo é avaliar a qualidade do ar nesses museus.
brasileiros e por meio de sensores de baixo custo, e também caracterizar esses padrões temporais e espaciais de alguns poluentes e variáveis ambientais. Alguns objetivos específicos que a gente tem até o momento são principalmente identificar quais ambientes internos possuem as maiores concentrações que ajudam a gestão desses ambientes, pode ser disposição ou até salas de reservas técnicas, algo relacionado, e também quantificar essa relação entre fluxos de visitantes e poluição interna. Basicamente como se fosse o próprio fluxo de visitante uma fonte de poluição interna. E também aqui comparar os ambientes internos com ambientes externos, basicamente através dessa razão indoor-outdoor, que permite identificar padrões de climatização dos museus estudados. E também permite comparar diferentes regiões do Brasil, isso que vão ser em algumas regiões do Brasil, são diferentes regiões do Brasil o estudo, os museus do estudo, e permite avaliar padrões sazonais distintos, visto que o monitoramento vai ser feito por um ano. Aqui na parte de conservação preventiva, os principais objetivos são cruzar esses episódios críticos de poluentes com as características de cada acervo, avaliando o material e avaliando o risco que essa poluição pode trazer na degradação desse bem. E também, como eu já havia dito, subsidiar decisões institucionais, apoiar essas decisões quanto à parte de conservação preventiva e gestão ambiental, basicamente dos espaços avaliados. Aqui, alguns dos museus participantes, são, na verdade, 4 museus e o Palácio do Planalto. O primeiro museu na região norte é o Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. O Museu de Arte Sacra da Federal da Bahia, que fica em Salvador. O Palácio do Planalto, no Distrito Federal. Em Brasília, no Distrito Federal. O Museu da Inconfidência, em Minas Gerais, em Ouro Preto. E o Museu Paranaense, que fica aqui em Curitiba. Basicamente, ele abrange as 5 regiões brasileiras que possuem diferentes padrões climáticos, principalmente sazonais. E a instalação, a gente está nesse processo de instalação ainda, tem 3 museus que já foi concluído a instalação, que são o Museu da Inconfidência, o Museu Paranaense e o Museu de Arte Sacra. Ainda o Museu Emílio em Belém está parcialmente instalado sensores, faltam alguns ainda, e o Palácio do Planalto ainda está em implementação administrativa. Aqui, algumas fotos dos museus e do Palácio do Planalto. Dá para observar que eles em si já são um patrimônio cultural e possuem diversidades arquitetônicas. Aqui, falando sobre o monitoramento já, vão ser instalados 6 sensores em cada um dos museus, totalizando 30 sensores. Esses 6 sensores vai ser 5 internos e 1 externo, totalizando 25 internos e 5 externos. Isso a rede completa. Os ambientes internos monitorados são salas expositivas, reservas técnicas ou áreas administrativas. E também o ambiente externo vai ser alguma região na proximidade do museu, uma área protegida, na verdade. O período de monitoramento vai ser no mínimo 12 meses, previsão para
terminar a instalação junho desse ano, até o final do mês que vem, e terminar em julho de 2027, totalizando mais ou menos 12 meses. As variáveis que a gente tem como alvo são poluentes, material particulado 2,5, que é PM2,5, refere-se basicamente a partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 micrômetros, para quem não conhece, e o 10 abaixo de 10 micrômetros. Também compostos orgânicos voláteis, esses gases, e algumas variáveis ambientais como temperatura, umidade e pressão. Aqui, mostrando um pouco do sensor. Esse é o sensor Purple Air, PA2 Flex. Ele é um sensor pequeno, basicamente do tamanho de uma caneca. Ele pode ser instalado tanto em ambientes internos quanto externos. Ele tem duas unidades ópticas que fazem a contagem de partículas. Aqui eu não coloquei muito funcionamento, mas basicamente passa a partícula por um laser e essa partícula dá um sinal. Esse sinal chega no diodo e converte para uma contagem de partículas que posteriormente vira concentração. Esse sensor também tem um outro sensor que refere-se a um sensor de gases, que é esse sensor Bosch BME 688, que ele mede a resposta dos gases compostos orgânicos, temperatura, umidade relativa e pressão. Esse sensor, ele consegue ter conectividade com Wi-Fi, porém, a maioria dos museus avaliados, eles não têm o Wi-Fi operante para os sensores. Então, o registro vai ser uma coleta manual dos dados por meio de um cartão SD que fica no próprio equipamento. Ele tem ele tem esse LED que basicamente indica uma escala de índice de qualidade do ar, que azulzinho, verdinho assim, ele tá tudo bem, esse índice, daí ele vai ficando amarelo até ficar vermelho, que pode ser desligado também para não atrapalhar a parte estética do museu. O que faz esse sensor interessante, basicamente, é a resolução temporal dele, que ele mede a cada 10 segundos, porém fornece dados médios a cada 2 minutos, que é uma alta resolução temporal, e o preço dele que é $300, que dá mais ou menos R$1.520. Aqui o cronograma, como eu falei, a pesquisa encontra-se na fase de instalação de sensores, que a gente planeja finalizar até o mês de junho. Daí, depois vai ter a coleta de 12 meses, coleta contínua de dados, daí depois a análise estatística dos dados e interpretação, e por fim a redação científica e dissertação do meu mestrado. Acho que é isso, e obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Juliana Pavanelli e eu sou pós-doutoranda do Intupest BR. Eu sou orientada pela professora Caroline da Roz, e a Fernanda, que também vai apresentar comigo hoje, ela é orientada do professor Calil e da professora Caroline também. E como nós duas estamos trabalhando com o tema espectroscopia de ressonância magnética nuclear aplicada, análise de patrimônio cultural, e também nós temos feito alguns experimentos e até a utilização de equipamento tem se sobreposto, né? A gente tem uma colaboração, a gente resolveu apresentar juntas. E a Fernanda, ela é bolsista, né, de IC, do NAP, Segurança Pública e Ciências Forenses, né, que é aqui da Fundação Araucária do Paraná, tá? Ano passado, quando eu apresentei, eu falei um pouco sobre as aplicações da ressonância magnética nuclear, né? E aqui, só para as pessoas que não estavam no ano passado, vou dar uma passada rápida antes de partir para os resultados, como uma forma de divulgação mesmo para
para incentivar essa colaboração, para as pessoas saberem como a técnica pode ser útil, talvez, para suas pesquisas. Mas a ressonância magnética nuclear ela é usada em muitas áreas. A gente conhece mais, usualmente, a atuação dela na medicina, né? Como a gente pode ver aqui fazer o exame, né, de tomografia. Essa utilização aqui da esquerda é a que, geralmente, eu e a Fernanda, vocês veem a gente no laboratório fazendo. Então, não tão alto assim, mas a gente tem que subir e colocar a amostra ali no magneto para fazer análise. Existem outras maneiras de se utilizar essa técnica, como sensores, até mesmo para exploração de petróleo, por exemplo, e também para análise de patrimônio cultural, como é esse exemplo aqui, em que se está utilizando uma ferramenta de RMN portátil, móvel, que a Fernanda vai falar um pouquinho melhor sobre. Então, a gente sabe que existem diversos núcleos atômicos, né, que possuem um momento angular spin diferente de zero. E são esses núcleos que a gente consegue avaliar, então, por essa técnica. O RMN ele é muito utilizado em química orgânica porque o hidrogênio, né, com essa característica, com o spin nuclear igual a meio, é um dos elementos mais abundantes da natureza. Então, se tiver, e também, né, está em muitas moléculas orgânicas, o carbono e o hidrogênio. Então, o RMN de hidrogênio é um dos mais utilizados. E para a gente avaliar compostos com carbono, que fazem parte dos materiais orgânicos, a gente avalia o isótopo carbono 13, que existe em menor quantidade, mas o suficiente para que a gente possa observar. Então, se esse átomo possui esse momento nuclear de spin, a gente consegue avaliar ele por ressonância magnética nuclear, desde que a gente tenha uma sonda adequada para isso, né? Tem especificação de equipamento também. Então, basicamente, a gente vai fazer uma transição dos níveis de energia a partir do campo magnético aplicado. Por isso, a gente precisa de um ímã muito grande, como vocês viram lá na foto. Então, a gente aplica esse campo magnético e a gente vai aplicar, então, uma radiofrequência perpendicularmente, então, ao campo magnético, que vai excitar esses núcleos, deslocando a magnetização de eixo, e a gente vai obter esse sinal, o feed, que é esse sinal, esse decaimento mesmo, que é basicamente o spin relaxando. Então, a gente está medindo a relaxação ao estado de menor energia. Então, a gente excita e volta para o estado de menor energia. Então, a gente mede esse sinal de radiofrequência, que é chamado, então, de feed. A gente pode, em seguida, fazer uma transformada de Fourier, para que a gente possa converter esse sinal no domínio da frequência, onde a gente vai ter sinais, assim, mais fáceis de serem observados. Mas nem toda técnica de RMN a gente vai observar esse tipo de sinal, tá? Então, aqui, a gente só mostra aqui no exemplo uma molécula, uma análise de RMN, um espectro convertido, né, por essa transformada, mas a gente observa aqui os sinais característicos de cada hidrogênio. Então, essa molécula é o etanol, a gente observa o sinal de hidrogênio ligado ao oxigênio, o sinal de hidrogênio ligado do CH2 e da metila, que é o CH3. E a gente tem como se fosse uma tabela, então cada parte dessa molécula, cada hidrogênio de uma molécula vai ter um sinal diferente. Então, como vocês podem imaginar, a gente faz como se fosse a gente consegue caracterizar basicamente, né, qualquer molécula orgânica. Então, a gente vai, como se fosse um quebra-cabeça, né? Quanto mais complexa for a molécula, mas a gente consegue fazer uma identidade química, né? Avaliar a identidade química de moléculas orgânicas. Existem, como eu falei, existem outros núcleos que vocês podem avaliar, então não vai ser só um sinal de hidrogênio, pode ser um sinal de carbono, pode ser um sinal de nitrogênio, por exemplo, que é muito importante, né, para a biologia, por exemplo, mas a gente consegue, através dessa técnica, fazer elucidação estrutural, e ela é extremamente útil para química orgânica, especialmente, mas também para outras áreas. Então, o meu trabalho de pós-doc,
ele está no subprojeto Pinturas Modernas e Concretistas Brasileiras, contribuição nos estudos de autenticidade e determinação de padrões e caracterização de perfil químico. Então, em parceria com o LACICOR, com o professor Luiz, e também com o Dr. Marcos, que também atua como perito da Polícia Federal. Então, o meu trabalho, ele vem se tratando da caracterização por RMN de líquidos, então eu solubilizo algumas amostras, de tinta a óleo e aglutinantes, vernizes, resinas e tintas alquídicas, que são, a gente vai avaliar, nesse caso, os compostos orgânicos por RMN, então os sinais relacionados ao hidrogênio e ao carbono. E a gente vai, isso é tudo adicionalmente a outras metodologias analíticas, como a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas, ao infravermelho, para a criação, então, né, como eu tinha comentado na palestra anterior, né, no seminário anterior, que isso tudo vai compor um banco de dados de caracterização de tintas, que são, então, relevantes para esforços, tanto de conservação, quanto de identificação forense de obras de arte. E no ano passado, eu estava quase indo para Belo Horizonte, foi um pouquinho antes de eu ir para Belo Horizonte, que eu fui muito bem recebida pelo laboratório do professor Luiz, pela Dâmia também, e pelo Marcos, e no grupo dele, então, eu pude coletar tintas de 2 artistas plásticos brasileiros, que é o Rubens Gershman e o Ivan Serpa. Aqui tem 2 obras, não necessariamente dessas obras, mas são obras dos 2 artistas. Então, eu coletei amostras, né, não peguei todo o material que eles tinham, que foram cuidadosamente coletadas pelo grupo do professor, para ter do ateliê desses artistas. Então, são as tintas que ele tinha no ateliê, não foram tintas coletadas das obras. Então, a gente tinha uma amostra maior, não era uma amostra muito... não era uma amostra que eu tinha coletado diretamente do quadro, que teria que fazer uma microextração. Então, a gente tinha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar com essas amostras, mas ainda assim, tentando utilizar o mínimo possível. Então, coletadas essas amostras, eu fiz algumas análises no Centro de Ressonância Magnética Nuclear da UFMG, do Departamento de Química, mas a gente imaginava que um dos solventes adequados seria a acetona, mas para continuar o trabalho, a gente teve que fazer alguns testes sem utilizando os solventes aqui determinados, mas com uma diferença. O solvente que a gente utiliza na ressonância magnética nuclear é um solvente deuterado, que é um solvente bastante caro, bem caro. Então, o que a gente fez, né? A gente fez alguns testes, mas a gente testou com solventes de alto grau de pureza para não degradar, para não adicionar impurezas, né, às amostras, e em seguida a gente evaporava. Por isso a gente começou com solventes de baixo ponto de ebulição, como a acetona e o clorofórmio. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas amostras aqui do Gershman com os códigos, e essas amostras, algumas eram solúveis em acetona, como a primeira, não era solúvel em clorofórmio, e em DMSO elas eram solúveis também. Então, a gente selecionou amostras que a gente tinha em maior quantidade para testar também em DMSO, porque o DMSO é um solvente que solubiliza muito bem a maioria das amostras, utilizado em polímeros e tudo mais. Então, já nessa etapa, né, da gente fazer esse estudo, a gente viu que teria algumas dificuldades para fazer a solubilização desse material. Aqui, quando você vê o P, é uma solubilização parcial. Então, a gente verificou que solubilizou, mas parcialmente. Ainda assim, a gente fez as análises, tá? E aqui são todas as amostras coletadas do SERPA. Então, de novo, a gente utilizou o DMSO ou quando a gente tinha muito material, ou em última instância. Por quê? Porque ele é muito difícil de retirar da amostra e recuperar esse material, tá? Então, a gente priorizou análises que preservassem a amostra, então eu consegui analisar uma tinta, fazer análise, evaporar o solvente e recuperar ela. Então, a gente não jogou nada fora. Das 41 tintas que eu coletei com o pessoal na UFMG, 20 são solúveis total ou parcialmente em solventes e foram analisadas pelas técnicas de RMN unidimensional e bidimensional. As amostras insolúveis,
a gente, então, né, como em última instância, a gente foi solubilizando em DMSO, e a outra alternativa seria análise em estado sólido, que no momento o nosso laboratório não está realizando, mas em breve esperamos que possa realizar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma tinta acrílica, então, para essa caracterização. A gente fez aqui é um RMN unidimensional, então em uma dimensão, parecido com aquele que eu mostrei do etanol, e nas primeiras análises a gente observou que estava tendo dificuldade de conseguir detectar os hidrogênios do composto em si. Então, a gente fez um estudo para melhorar os parâmetros de aquisição, e a gente foi ajustando ao longo dos experimentos para que a gente conseguisse espectros de qualidade desses compostos e que possam ser utilizados adiante. Porque essas análises, elas são, as unidimensionais são rápidas, mas as bidimensionais que eu vou mostrar adiante são bem demoradas. Então, a nossa ideia é que existam essas análises no banco de dados, né, como a gente vai discutir depois, como a gente vai colocar isso, que os pesquisadores possam acessar esses espectros e que não precise ficar sendo repetida essas análises para diversas tintas. Aqui, veja, esse era o espectro e essa outra análise é da mesma tinta, mas vejam quantos sinais a gente consegue enxergar melhor. Então, cada um desses sinais vai ser característico de um hidrogênio da molécula, como o espectro de 1H, de hidrogênio de RMN. E a gente conseguiu observar, então, sinais de hidrogênio que são vizinhos ao oxigênio, que são vizinhos a carbonos ligados, vizinhos a oxigênio, de metilos. Então, a gente conseguiu observar sinais que são coerentes com essa molécula que eu coloquei aqui, que são fonte da polimerização do metacrilato, que é o material de partida das tintas acrílicas. Aqui eu mostro uma análise bidimensional. Então, na análise HSQC, a gente consegue saber exatamente com qual carbono aquele hidrogênio que a gente identificou está ligado. É outra forma muito poderosa de caracterização e é bastante utilizada para materiais polimerizados, por exemplo. Então, a gente conseguiu observar esses sinais e comprovar, né, que eram característicos de uma tinta acrílica. E o HMBC também é uma análise bidimensional, mas a gente trabalha com uma distância de 13 ligações. Então, por exemplo, grupos que não têm, carbonos que não têm um hidrogênio ligado a um hidrogênio, a gente consegue identificar a partir dessa técnica, que também é bastante relevante para a gente saber a identidade química do composto. E aí, a partir de agora, a Fernanda vai falar um pouco sobre a técnica de RMN móvel. Tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Fernanda. Como a Gil falou, eu sou bolsista de IC. E, basicamente, meu trabalho é junto ali com o da Gil, mas é em questão principalmente as obras de arte, com o RMN Mouse, que ele é um RMN, assim como os que ela apresentou, é um RMN portátil, né? É o Mobile Universal Surface Explorer. Ele tem uma maior facilidade para você conseguir fazer as análises em loco. Então, o objetivo é você não precisar levar as obras de arte até o laboratório, porque muitas vezes, principalmente quando elas estão apreendidas, é difícil você conseguir liberação para conseguir fazer essa análise no laboratório. Então, a gente conseguiria levar esse equipamento até lá para conseguir fazer todas essas análises, conseguir autentificar as obras, principalmente, que é o nosso maior objetivo. Posso mudar, por favor? Algumas das aplicações que já foi realizado com o mouse de RMN são essas. Aqui a gente tem ali na esquerda superior alguns pergaminhos e documentos que foram utilizados com RMN mouse. Na direita superior a gente tem algumas múmias e ossos também que foram analisados. Na esquerda tem obras de arte e também na direita alguns afrescos e mosaicos, então diretamente da parede. E na parte inferior a gente tem um violino e pode fazer o mouse, ele tem essa facilidade, a gente consegue fazer em superfícies, então a gente consegue, além de ver esse objetivo de
autenticação, a gente consegue analisar para como é feito aquele caso ali dos afrescos e mosaicos, ele é utilizado para você conseguir ver o quão degradado está a pintura, que também é extremamente importante nisso para a reconstrução de muitas obras de arte, que a gente acaba por muitas vezes não conseguindo analisar a olho nu. Pode passar para mim, por favor, Ju? Então, assim, a gente tem como objetivo principalmente isso, de conseguir autenticar, porque a olho nu, a gente consegue ver que não nem sempre é possível, né, a identificação a olho nu, porque tem artistas, como é o caso desse artista embaixo, que foi um dos maiores forjadores que tem no mundo. Ele fez mais de 300 obras e passou batido por muitas pessoas, e seria algo que, se tivesse feito uma autenticação por meio de uma ressonância magnética assim, de mouse, isso não teria acontecido, né? Não teria sido vendido para todos os museus, não teria acabado bastante com a questão econômica, não teria tantas pessoas sido enganadas, né? A gente teria uma conservação melhor do patrimônio, que é uma parte extremamente importante. Então, a gente conseguiria fazer tudo isso de uma maneira mais barata, mais confiável e muito mais rápida. E, enfim, basicamente a gente conseguiu até agora o que eu fiz a gente fez algumas análises que foram de 3 marcas diferentes, de 3 3 grupos diferentes da mesma marca de tinta. Então a gente fez a análise de tinta a óleo, tinta acrílica e tinta guache. Tanto a tinta a óleo quanto a tinta óleo foi dissolvida em clorofórmio, a tinta guache foi dissolvida em D2O e a tinta acrílica foi dissolvida em DMSO. A partir disso, a gente conseguiu a determinação de um perfil químico, no qual a gente consegue ter uma ideia melhor de como isso vai ser caracterizado no mouse posteriormente. Então, a gente vai conseguir entender melhor como é que como a gente vai conseguir ver isso no mouse, vendo de outras obras também, porque daí com essas outras obras a gente vai ter algo parecido pelo perfil químico, dependendo do tipo de tinta. Então, só voltando, então, explicando como é que foi esse link, né, dos trabalhos que eu estava realizando no nosso laboratório de ressonância magnética e com o trabalho da Fernanda no NAP. Então, a gente pensou, né, como a Fernanda comentou, como que a gente poderia fazer uma validação utilizando a técnica de alta resolução para validar uma análise pelo mouse, porque uma coisa que é importante mencionar também é que o mouse tem uma resolução, é uma técnica de baixa resolução. Ela é muito útil nessas aplicações, mas ela não chega a um espectro tão detalhado quanto a ressonância de alto campo. Então, a gente pegou algumas obras de artistas aqui de Curitiba. Essas obras da esquerda são do Melo Viana, e são feitas em tinta acrílica, estão expostas no Museu Paranista, e ele gentilmente cedeu para a gente, porque ele tinha um estudo, né, de forma que ajudou muito a gente, ele tem exatamente todas as tintas que foram usadas em cada quadro. Então, isso gera um campo de estudo para que a gente possa, então, ali fazer uma rastreabilidade de que tintas estão em que quadros, né? Para analisar pelo mouse. Então, eu coletei amostras das tintas também que ele utilizou, essas que estão aqui no lado, no estudo da paleta dele, e a gente foi analisando, então, em alto campo, para posteriormente conseguir fazer análise com o mouse.
A outra parte, então, seria a tinta óleo, né? Que são a tinta acrílica e a tinta óleo, que também é muito utilizada. E aqui a gente escolheu, também foi cedido um quadro da Sandra Zavadski, aqui de Curitiba também, e em que ela utiliza em suas obras apenas tinta óleo, que também é relevante para a gente por ser um outro tipo de tinta. E aqui tem as paletas de estudo dela, então a gente também tinha exatamente que tintas, que vernizes foram utilizados, e isso dá uma rastreabilidade muito grande. Então, no final, né, o que a gente queria, né, e que isso evolua para, quem sabe, algo nesse sentido, é que os bancos de dados de tintas que eu estou construindo, né, com o RMN de alta resolução, que são os espectros, mapas de correlação, que vão ser adicionados dos ateliês dos artistas, também possam, posteriormente, ser correlacionados e utilizados como identidade química das obras a partir de análises que não vão coletar a amostra desses quadros, como é a análise de superfície. Então, essas amostras do IntoPest, então, vão integrar um banco de dados, e as amostras, ou as análises posteriores com o mouse, podem, então, ajudar a desenvolver esse tipo de análise, né, fazer uma comprovação desse tipo de análise que pode ser realizada sem que se tenha que fazer uma extração da tinta do quadro. Eu queria agradecer, então, ao FPR, ao FMG, que o pessoal da Belas Artes, e tanto da Belas Artes quanto da Química, me recebeu muito bem quando eu fui para o FMG. Aprendi muito, nunca tinha visitado um laboratório de conservação. Os professores, o Marcos, a Dâmia, foram muito receptivos, e o que eu posso dizer é que o aprendizado que eu tive, assim, é inigualável. Pela minha formação, né, eu sou da área da Química, e eu fico muito feliz de poder contribuir para essa informação, e que isso possa contribuir para avanços futuros de conservação e também de autenticação de obras. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Juliana, obrigada, Fernanda. Muito bom, muito bacana o trabalho de vocês. Temos uns minutinhos aí para perguntas e comentários. Kelly? Eu queria parabenizar, né, a Juliana, a Fernanda, e uma coisa que eu queria falar, que quando a gente fez o desenho lá do processo, uma das coisas que a gente observou é que existe esse trabalho in loco, né, assim, e tem uma coisa que o Luiz falou também, do olhar para o restauro, do olhar do historiador da arte, isso tudo ele está nesse desenho do processo, né, da coleta da amostra. E aí outra coisa que é importante a gente pensar quando a gente for pensar nesse banco de dados, é esse trabalho in loco também. Porque uma coisa que eu fiquei imaginando foi o seguinte, o pesquisador ele sai de Minas Gerais e ele vai pesquisar um retábulo lá na Bahia, por exemplo, ele leva o mouse. E aí ele chega lá e ele faz. Se aquela imagem ela não tiver adequada, se o aparelho não tiver, sei lá, numa calibração correta, ele não tiver, sabe, assim, no formato correto daquilo que ele precisa, se ele deixar para chegar aqui em Minas e descarregar essa imagem e ver o que ele fez, e aí às vezes aquela imagem ela não vai servir para o propósito, e ele vai ter que voltar lá para fazer esse trabalho, então pedir alguém que faça isso por ele. Então, assim, é uma das coisas que a gente pensou também na automatização e nessa questão dessa plataforma ela poder ser aberta em outros suportes, sabe? De maneira que talvez em loco você olhe e fale assim, não, essa imagem ficou distorcida, ela não vai servir para mim para nada, então eu vou descartar e como eu estou aqui, eu consigo refazer. Então, é uma das coisas que a gente imaginou, aí eu só queria fazer esse comentário. Eu acho que nesse caso seria até um pouco mais complicado, porque o que a gente vê no mouse não é uma imagem. Ele não é como as outras técnicas que foram apresentadas. A gente vai ter uma análise do relaxamento, do tempo de relaxamento que eu tinha mencionado antes. Então, um espectro. E isso tem que ser tratado num software. Então, isso já adiciona
novos níveis, assim, porque, por exemplo, a imagem que eu coloquei aqui do RMN, do espectro e dos mapas de correlação, idealmente, como vocês falaram dos dados brutos, eu tenho que carregar esses dados brutos para que a pessoa possa manipular esse espectro, tá? Me manipular, eu não digo numa forma ruim, eu digo de uma forma boa mesmo, sabe? De você poder expandir sem perder a resolução, de você poder fazer medidas, porque a gente também faz medidas entre os picos para avaliar a multiplicidade, sabe? Então, e até mesmo para uma questão de autenticidade, né? Tipo, esse espectro é desse composto mesmo. A pessoa vai abrir, não vai ser uma imagem pixelada. Então, tudo isso são coisas que, né, a gente tem que conversar depois, mas, enfim, só para... Pois é, por isso que eu acho importante. Imagina você ter todo esse trabalho, quando você chega, você vai usar os dados, não serviu. Uhum. E aí, às vezes, você já teve um custo de deslocamento, já teve, né, assim... Então, isso tudo é coisa que a gente vai precisar mesmo de pensar no futuro, né? Eu falei da imagem que, sim, no primeiro momento a gente pensa numa imagem, mas é os dados mesmo, de uma forma geral. É tudo coisa que a gente vai ter que pensar mesmo. E aí, talvez com a ajuda da IA, não sei, enfim, nós vamos ter que dar um jeito de tentar fazer com que não tenha retrabalho, né? Nesse sentido. Ou diminuir o retrabalho. É bom para todo mundo. Para vocês, inclusive, né? Não ter que fazer trabalho. E é só isso. Luiz? Sim, não, eu tinha uma observação. Parabéns pelo trabalho, Juliana e Fernanda. E para a gente é uma satisfação podermos colaborar. Agora, o seguinte, é só mais uma sugestão de terminologia, porque nós, no relacionamento com os artistas, com a família de artistas, com o meio em geral, com marchands, a gente faz questão de deixar claro que a gente não faz a autenticação, que os métodos que a gente usa para análise, documentação, são métodos que auxiliam ou que colaboram no processo de autenticação. Por que eu estou fazendo questão de lembrar isso? É porque cada país tem a sua jurisprudência. E no caso do Brasil, cabe às famílias o direito de autenticar a obra do seu familiar, no caso, falecido, né? Porque com ele vivo, vai ter que consultar o vivo primeiro. Mas então, por exemplo, é por isso que Portinari, João Cândido Portinari, Portinari Filho, tem o projeto Portinari, Elizabeth de Cavalcante é filha do de Cavalcante, a própria Clara Gershman, filha do Gershman. Então, no Brasil, as famílias têm a prerrogativa legal de efetuarem a efetiva autenticação. Então, os trabalhos que a gente faz são processos que colaboram no processo de autenticação. É importante vocês terem isso bem em mente para poder, para as próximas apresentações, fazer essa correção e chamar a atenção da audiência, porque faz muita diferença, inclusive para juiz, né? Porque pode chegar um caso de você ter que seus trabalhos chegarem a um caso judicial, né? E a decisão final fica a cargo do juiz ou de algum historiador ou da família. É só mais para chamar atenção para isso. Mas a qualidade dos trabalhos está muito boa e a gente está indo na boa direção mesmo. E já usando das nossas coleções de amostras, né? Tá ótimo. Obrigado. Não, é outro universo, assim, e eu acho que, assim, por exemplo, a gente tá... assim, fez muita diferença eu conseguir visitar vocês na UFMG, né? Que eu tive uma imersão, eu tive uma outra visão. Se a Fernanda conseguisse ver e visitar também seria bem bacana, porque daí ela está vinculada ao NAP Ciências Forenses, né? Mas, por exemplo, você tem razão, né? Essa parte de colaboração e, de qualquer forma, essa parte científica no quesito assim de fazer análise química, não é uma colaboração, não vai tirar de nada a atuação de um historiador, né? Das pessoas que fazem essa avaliação, inclusive conversando com
com os artistas que cederam para a gente a obra, né? Aquilo que acho que foi o professor Luiz que falou, converse com os artistas. Então, eu fui lá e eles me mostraram, olha, eu faço as minhas tintas, então eles foram mostrando. Olha, eu faço as minhas misturas de tinta, eu só uso essa aqui, mas daí eu uso esse verniz aqui. Então, assim, tem toda o tipo, como mistura, como faz, isso tudo é uma visão muito importante e eu tive muita sorte de conseguir conversar com o pessoal do FMG e também com os artistas aqui. Uhum. Todos vendo? Sim. Sim, tá bem. Sim. Então, né, meu nome é Natália, eu sou aluna de pós-doutorado sobre a orientação do professor Fernando Perini, aí na UFMG, né, do Laboratório de Mastozoologia, e nosso projeto, né, te intitulou de Pequenos Mamíferos, da coleção de mamíferos do Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG, Patrimônio Biológico e suas aplicações para a compreensão do impacto das mudanças climáticas e contemporâneas. Bom, o projeto ele tem assim como principal objetivo, né, estudar a fauna de pequenos mamíferos, né, utilizando principalmente como base os dados da coleção e também dados atuais que são coletados no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. E a gente quer, né, correlacionar esses dados com as mudanças climáticas. Bom, o projeto ele envolve várias etapas, né? Desde a coleta de dados na coleção, a coleta de dados em campo, que envolve a coleta de espécimes, a preparação, a identificação dos espécimes que são coletados. Depois da coleta de dados, a gente faz uma análise desses dados, seja uma análise estatística, genética, né, para a gente poder elaborar listas de espécies. E, posteriormente, né, trabalhar nas publicações, sejam artigos científicos, apresentações em congressos e apresentações para a comunidade também. Bom, o que a gente está fazendo no projeto agora? Esse ano a gente está focado nas campanhas de coleta, né, no Parque do Peruaçu. Então, a gente fez uma primeira coleta em janeiro, fizemos agora em maio, e temos mais duas, né, previstas para acontecer até o final do ano. Nessas coletas, a gente instala armadilhas para poder capturar, né, espécies de pequenos mamíferos, né, que são os ratinhos, os marsupiais. Uma dessas armadilhas a gente chama de pitfall, né, que é uma armadilha de intercepção e queda. Então, o ratinho, ele está andando ali na mata, ele se depara com a lona, né, e aí ele vai seguindo essa lona e cai num balde que ele é enterrado no solo, né, um balde de 60 litros, ele cai nesse balde e ele não consegue sair. E aí, no dia seguinte, a gente vai lá, vistoria essas armadilhas, né, e retira qualquer bichinho que tenha sido, né, capturado. Outras armadilhas também que a gente usa em campo, a gente chama de gancho, que é essa gaiolinha de metal, que a gente também coloca uma isca dentro dessa gaiolinha, né, que atrai o bichinho, e aí, quando ele mexe na isca, fecha a porta da gaiola, então ele fica ali preso, né, até a gente ir lá e revisar as armadilhas. E a Sherman, que é essa caixinha aí de alumínio, que também a gente coloca uma isca no fundo dela, e ela tem uma plataforma. Na hora, quando o bicho pisa na plataforma, fecha uma porta, né, e também ele não fica preso nessa Sherman. E a gente colocou essas armadilhas em diferentes ambientes no parque, tanto em áreas de mata mais úmida, de mata seca e de cerrado também, que são as fitofisionomias que a gente tem, né, naturalmente no parque. Aí alguns bichinhos, né, que foram capturados, duas espécies diferentes, né,
da esquerda é um roedor, a gente chama do gênero Rhipidomes, e o da direita é um marsupial, né, a gente chama de cuíca, do gênero Monodelphis. Bom, depois que a gente coleta os espécimes em campo, a gente tem que fazer uma preparação desses espécimes, né? Eles são taxidermizados, né? Esse processo que a gente separa, né, a carcaça muscular da pele, para poderem ser tombados na coleção. Nesse processo a gente retira, né, material genético dos bichinhos, coleta ectoparasitas que a gente, né, perceber, e depois as carcaças, elas vão para a gente chama de dermestério, né, para elas poderem serem limpas, né, e ficar só o osso. Bom, nessa última campanha, em maio, a gente conseguiu fazer uma coisa bem interessante, que foi envolver, né, a comunidade, os guias locais, os brigadistas do parque no trabalho. Então, a gente apresentou o projeto de pesquisa, o que a gente estava fazendo ali, o que a gente já tinha feito, quais bichinhos a gente já tinha encontrado para esse pessoal, e também convidou eles também para poder participar das coletas em campo, né, poderem ver como é que o trabalho, a pesquisa era feita, né. A gente teve participação, não de muitas pessoas, como a gente esperava, mas teve participação de algumas pessoas, e foi bem interessante a troca, né, e a intenção, né, nas próximas campanhas, continuar fazendo esse tipo de trabalho também, principalmente a participação deles nas amostragens, né, para eles poderem ver como é que é feita a pesquisa. Bom, o projeto, né, além da coleta com as gaiolas, os pitfalls, né, de pequenos mamíferos, ele também envolve uma outra parte, que é a coleta de espécimes, né, de pequenos mamíferos em cavernas. Então, durante essas duas campanhas, principalmente na primeira, né, a gente não visitou tanto, mas em janeiro a gente visitou várias cavernas, e a gente coletava, né, fragmentos ósseos que ficam no solo, na superfície dessas cavernas. Bom, esses fragmentos ósseos de pequenos mamíferos não são bichos assim que vivem nas cavernas, eles são levados, trazidos até lá, né, pela ação de predadores, principalmente de corujas, né, que utilizam essas cavernas como abrigos. Então, as corujas, elas se alimentam, né, de pequenos mamíferos, e elas regurgitam material que ela não consegue digerir, né, como os ossos, na forma de uma pelota. E essa pelota, com o tempo, ela vai, né, desfragmentando e vai acumulando, né, vários ossinhos no chão da caverna, né? E com o passar, pensar em milhares de anos, esses ossinhos, né, vão sendo estratificados no solo da caverna, né, fossilizando, né? Então, a gente conseguiu, né, coletar vários ossos, né, na superfície, né, e esse material a gente consegue identificar, né, as espécies de roedores, né. Então, aqui tem, exemplo, algumas mandíbulas, né, todas coletadas no chão da caverna. A gente tem, nessas mandíbulas, tem 3 espécies diferentes aqui. Então, a gente analisa a forma da mandíbula, a forma do dente, né, que é muito importante. Essa foto aqui do meio é uma foto do molar, né, do roedor. Então, a gente analisa as características, né, para poder identificar a nível de espécie, né, ou caso, algumas vezes, de gênero. Saiu errado os nomes científicos aí, mas o superior é um ratinho do gênero Serradomes e o de baixo é do gênero Oikomes. Bom, então, além, né, das atividades de campo, que a gente está bem focado, né, é um campo longo, a gente fica 10 dias ou mais, né, em campo, né, coletando esses bichos. A gente está trabalhando, né, na identificação. Na primeira campanha, a gente coletou centenas de fragmentos ósseos no solo da caverna, como aqui a gente tem uma mandíbula e uma axila de um marsupial. Então, a gente tem que limpar esses fragmentos, né, e olhar na lupa um a um, olhar a morfologia do dente, né, para poder se identificar. Muitas vezes medir também, né, com um paquímetro o molar, ou algumas estruturas ósseas, né, que também auxiliam na identificação. Então, né, eu estou trabalhando, né, na identificação desses fragmentos.
e também na identificação também das espécies viventes também, né? Tem muitas espécies que são muito semelhantes morfologicamente, e aí às vezes a gente tem que fazer um estudo do crânio mesmo, do osso, para poder identificar qual espécie, né? Ou estudo genético. Então, em conjunto também, eu estava triando sedimentos coletados pela equipe de arqueologia da professora Jaqueline, é uma parceria que a gente fez, ela forneceu vários sacos de sedimentos que ela coletou nas escavações no parque. Eu estava fazendo isso, mas eu dei uma pausa por causa dos projetos, por causa das coletas, né? Mas eu vou voltar agora, eu consegui um aluno de IC para me ajudar nessa parte. E é bem interessante, né, porque sai alguns dentinhos desses sedimentos, e a gente consegue identificar pelo menos o gênero do ratinho, né, e esse material tem datação, então a gente acha que pode sair alguma coisa interessante desse trabalho. Então a gente tem mais as campanhas de coletas para fazer até o final do ano, mais 2 campanhas de coleta, né, vou continuar, né, na identificação desses fragmentos ósseos. A intenção é que nas próximas campanhas também a gente visite outras cavernas também, né, ou seja, vamos coletar mais fragmentos também, né, para serem identificados. Eu também estou trabalhando na escrita de 2 artigos científicos, usando dados da coleção. Um é sobre pequenos mamíferos numa área degradada, né, na zona da mata. Esse material também veio de Pelotas de Coruja também, então é bem interessante. E outro é sobre um gênero, né, de roedores, que a gente chama do gênero Acodum, e eu estou trabalhando com fósseis desse gênero Acodum, da região de Serra da Mesa, Goiás. E na apresentação passada, no ano passado, né, eu falei de um artigo que a gente estava fazendo, e ele foi aceito, né, já, mas ele ainda não saiu na revista ainda, mas já está aceito, que foi uma lista, né, preliminar de alguns bichos que a gente coletou de uma caverna no Peruaçu, em 2022. Eram bichos que estavam tombados na coleção, então a gente já utilizou esses dados, né, e já publicou essa lista preliminar. Bom, os próximos passos, né, que a gente vai fazer no projeto, né, além de continuar as campanhas de coleta, a gente quer fazer um estudo genético, né, dos espécimes coletados, porque tem muitas espécies que têm distribuição próxima e elas são muito parecidas morfologicamente, então seria muito interessante fazer análise genética dessas espécies. E também a gente quer fazer, mas tem sido a parte mais difícil do projeto, que é tentar fazer uma escavação em alguma caverna dentro do parque, né, para coletar fósseis, né, de pequenos mamíferos, né, aquele material que vai sendo sedimentado, mais antigo, né, das cavernas, não coletar só na superfície, né, para a gente poder conseguir analisar, né, correlacionar os dados dos atuais, né, com os fósseis, e poder estudar um pouco das mudanças climáticas, né, que ocorreram e ocorrem, né, no parque. Bom, é isso. Obrigada. Se tiverem dúvidas, podem Obrigada, falar. Natália. Que bom que você conseguiu vir, estar aqui com a gente. Eu vou comentar, igual eu falei com a Raíssa, esse trabalho de divulgação científica que vocês fizeram lá no parque, você falou que ia mandar fotos, manda mesmo, manda uma pequena descrição do que foi, para poder divulgar na comunicação, porque essas coisas a gente às vezes não lembra de colocar no Lattes, e depois na hora de fazer relatório, isso daí não vem à tona, não aparece, então é muito legal, a gente está fazendo a divulgação desse tipo de trabalho na página pelo menos na página do Instagram, como notícias, tipo de... A gente marcou, né, o Instagram, quando a gente fez a divulgação da participação, da palestra, eu acho que foi para o Instagram do INCT. Eu acho que eu não vi, então. Não, eu vi dos folhetos que vocês distribuíram, tem lá o chamado, o logo do IntuPest, eu acho que ficou bem legal, sim. A gente colocou, divulgou no Instagram, tudo que foi, né, da gente fazendo, assim, a gente marcou, a campanha de coleta, a gente tentou marcar o Instagram do INCT para, né, ser uma forma de divulgação.
mas eu vou enviar. Envia para fazer um post, porque aí o post fica, Sim. né? O story some e o post não, o post fica lá. Sim. É. É isso. Fabrício, Muito bem. Obrigado, muito bom. Vamos ver se ele consegue resolver esse imbróglio aí com a parte da arqueologia, né? O pessoal do Peruaçu. Então, a Lili pode até talvez ajudar, porque o esposo dela é lá do IFAM, né? Então, tem essas questões. Vamos ver. A gente pode ajudar de alguma maneira. Também. Bom, então, vamos para a nossa última apresentadora, a Isabel, que é a última apresentação e é a última bolsista, a última a entrar, né? A Isabel, a bolsa dela começou recentemente em fevereiro, e a gente falou com ela para vir aqui pelo menos se apresentar e falar o que é o trabalho que ela vai fazer, né? Apesar de estar muito preliminar. Seja bem-vinda, Isabel. Isabel, não estamos te escutando, não. Os objetivos do nosso projeto são principalmente a formação acadêmica, o desenvolvimento de competências teóricas em ciência da conservação, além do treinamento técnico-científico, né, que nele eu estou desenvolvendo domínio na prática de técnicas analíticas, que nós trabalhamos tanto no LaCicor quanto no LCP Nano, em alguns dos equipamentos disponíveis lá. Nós também estamos tentando desenvolver o aperfeiçoamento de protocolos de análise para bens culturais móveis e integrados. E além da divulgação científica, que é comunicar os resultados da sociedade, promover a valorização e o acesso ao patrimônio cultural. Dentro do meu projeto, eu tenho a oportunidade de trabalhar com várias tipologias diferentes, desde pinturas rupestres até arte barroca, né, período colonial, até arte moderna, que no caso a gente tem um quadro do Guignard, e arte contemporânea também, que eu acabei não colocando um exemplo aí, mas também entra. Dentro do laboratório, a gente tem uma diversidade enorme de metodologias analíticas que a gente acaba trabalhando. Então, a gente tem a luz visível, fluorescência de UV, luz rasante, o uso do microscópio USB, alguns testes microquímicos, análise estatigráfica, FTIR, espectroscopia de Raman, microscopia eletrônica, DXRF, reflectografia de infravermelho e algumas outras também. São diversas análises que a gente realiza no patrimônio. Aqui tem alguns exemplos, né? Nessa primeira imagem sou eu e a Dâmia, que acabou de apresentar o doutorado dela, trabalhando com a câmera Apollo, que é voltada para o infravermelho. Aqui sou eu usando o Dinolight no sítio Sucupira, que é o trabalho que eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui são dois exemplos de fotografia, né? Tanto com a luz visível quanto com a luz rasante, uma pintura. Um detalhe do resultado de uma microscopia eletrônica, da análise do cálcio, né? Da amostra. Isso era de um corte da Polícia Federal. E aqui a gente tem essa imagem da luz UV sobre a carnação de um anjo. Esse é um arcanjo São Miguel, se eu não me engano. E aqui a gente consegue já ver algumas coisas, né? Do branco de zinco e branco de chumbo. Então, o nosso foco atual dentro da nossa pesquisa é na pesquisa de mestrado da Ruth, que é uma aluna do programa Erasmus, lá para Sucupira. O foco é nas pinturas rupestres que nós temos lá, que são muito visitadas e elas estão em um local que tem a urbanização crescente, além de várias outras questões associadas que estão acelerando o processo de degradação das pinturas, que a gente consegue ver lá. Então, o objetivo do nosso projeto é compreender o que está acontecendo naquele espaço, qual é o atual estado de conservação, né?
e pensar em estratégias para retardar e, se possível, mitigar alguns dos agentes causadores dos danos sobre essas pinturas. Nós já, então, realizamos mapeamento das áreas com pinturas e comparação com registros anteriores, porque esse sítio já foi pesquisado outras vezes. A gente tem uma abordagem interdisciplinar dentro desse projeto, porque desde o levantamento das hipóteses até a análise dos resultados, a gente está sempre discutindo com uma equipe muito grande, desde arqueólogos, geólogos, biólogos, químicos, conservadores restauradores, museólogos, físicos e com o pessoal, os técnicos de laboratório também. Nós também já realizamos a identificação do tipo de rocha com o teste microquímico, e agora a gente vai fazer a confirmação com o Raman. E a gente também tem algumas análises técnicas algumas análises visuais para identificação das técnicas usadas nas pinturas. Além disso, a gente também fez levantamento dos danos associados ao suporte, né, da rocha e a localização geográfica das pinturas, o efeito dessa localização sobre elas, né? E coleta de algumas amostras para um estudo mais aprofundado. Os exames que nós já realizamos foi o microquímico com HCl para identificação do tipo de rocha. Isso é um exame em campo, que ele é relativamente simples de fazer, mas ele já apresenta um resultado bem claro para a identificação se existe ou não o carbono naquela rocha, que já vai dar o nosso direcionamento. O uso do Dinolite, né, microscópio USB, que vai ajudar a gente a visualizar melhor os danos e a estrutura das pinturas. O EDXRF para uma identificação elementar das áreas de interesse e a coleta de material biológico, que a gente teve a ajuda da professora Lili para fazer essa retirada. E os exames previstos que nós já temos dentro do planejamento é a montagem dos cortes estratigráficos de alguns fragmentos que a gente coletou, para fazer análise na microscopia eletrônica, análise com Raman, DRX, que vai ser feito lá em Portugal, pela ReChain, e o FTR de algumas das amostras. Aí aqui é meio que um apanhado geral de algumas das coisas que a gente já tem o resultado, a análise. Então, tem desde o nosso processo de retirada de algumas amostras, imagens do vandalismo com o foco do Dinolite nele, pontos com os líquens, uma parte de uma das técnicas, né, que é do Crayon Technique, que é basicamente como se fosse um giz aplicado direto sobre a rocha, a presença da calcificação sobre algumas pinturas, a gente também identificou umas áreas de pátina, que nós ainda estamos tentando entender realmente qual é a composição dela, porque ela tem um padrão diferente da pátina que a gente vê no resto da pedra, e os resultados da DXRF, que nas áreas de pigmento vermelho, a gente identificou o ferro, o cálcio, o estrôncio e o sulfato. Na área de pigmentos pretos, a gente identificou o manganês, o ferro, o cálcio e o sulfato também. Na área de pigmento amarelo, temos o ferro, cálcio, sulfato. E na área de pigmentos brancos, cálcio, sulfato e ferro. Aí é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Isabel. Que bom que você veio. Obrigado, Isabel. Muito bom. E a gente milagrosamente terminou no tempo. Muito bem. Eu parabenizar o pessoal todo aí. Eu e o Luiz estava conversando aqui pelo Zap também. Já vamos fazer um evento presencial. Né? Eu acho que maio é uma boa época, que eu não tenho grandes feriados para atrapalhar, custo de passagem, né? E por uma coincidência, não foi programado exatamente, não, mas o nosso simpósio do ano passado foi no dia 28 de maio. Então, deu exatamente um ano de distância do outro simpósio para esse, por uma coincidência.
Final de maio, acho que é uma boa época, é uma boa época. Mas obrigada aí a todos que vieram se apresentar, se conhecer. E o Luiz sempre fala, e a gente ainda tem que estar construindo, tem que construir cada vez mais esse espírito de comunidade, né? De estar dentro do mesmo projeto e estar compartilhando ideias e contatos e facilidades, né? Para o negócio ficar bacana. Eu acho que deu para dar uma visão bem ampla mesmo sobre a diversidade dos trabalhos, o alcance que a gente está tendo, cobrindo desde paleontologia, arqueologia, período colonial, arte moderna, arte contemporânea. Eu acho que é muito importante a gente incorporar mesmo no discurso a questão da inclusão, sabe, do respeito às cosmologias e a essa diversidade toda. Então, assim, eu estou muito satisfeito, sabe, eu cheguei a ficar emocionado mesmo com a qualidade. Eu não posso deixar de manifestar isso aqui, porque é resultado, né, desse esforço coletivo. Eu acho que a gente está com essa rede, né, ao nível de Brasil, a gente está caminhando para mostrarmos, né, como que a gente pode trabalhar em colaboração, inclusive para os que estão financiando a gente, né? E eu acho que a gente está com uma ótima oportunidade de cavar mais, né, mais apoio para que a gente possa continuar dessa maneira. E com os estudantes que são o futuro, né? Daqui a alguns anos a gente já não está mais aí, e esses estudantes é que vão estar levando mesmo essa proposta. Então, acho que assim já dá um sentimento de continuidade muito bom para o trabalho que a gente vai fazendo. Queria agradecer mesmo a todos e todas. O futuro está nessa moçada aí que apresenta, né, e que vai dar continuidade. Então, é isso mesmo que a gente tem que envolver. Parabéns para todo mundo. Isso. Obrigado a Daniela e Vitor também pela organização. Muito obrigado, deu tudo certo.